Bolsa registra a maior alta desde muito tempo, 2023. Isso e mais agora, aqui nesse Morning Call do dia 31/1 de 2025. Sejam muito bem-vindos. Bom dia por aqui, Max Braga. E aqui nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Vamos diretamente ao cenário macroeconômico, falar um pouquinho de cenários, falar um pouquinho de mercado estrangeiro e também de Brasil. Vamos lá. Bom, Espanha, então, o IPC registrou uma alta de 0,2% em janeiro, acumulou um avanço de 3% no comparativo anual. Na Alemanha, o PIB teve uma queda anual de 0,2% no quarto trimestre de 2024. Além disso, os indicadores lá em janeiro, né? Além disso, agora em janeiro, os indicadores de confiança mostraram deterioração na zona do euro, então preocupações adicionais ali com aquela região, com exceção na confiança dos serviços. Lá teve uma alta, né, que surpreendeu expectativas, inclusive, tá? Na região, então, o PIB apresentou uma alta anual de 0,9%. Isso foi abaixo do esperado, o que contribuiu, inclusive, para a elevação da taxa de desemprego por lá também, que ficou no nível de 6,3%. Bom, o Banco Central lá europeu decidiu reduzir as taxas de juros da zona do euro, em linha com os dados recentes agora de economia e etc, tá? Bom, falar um pouquinho dos Estados Unidos. O PIB do quarto trimestre de 2024 registrou alta de 2,3%, ficou acima, né, frustrou as expectativas do mercado. Além disso, também o índice de preços mostrou uma alta de 2,2% no trimestre, também é abaixo do esperado, né? Esperava-se uma alta maior no índice de preços, mais inflação. Bom, os números indicam que a inflação ao consumidor segue em direção à meta que o Fed propõe e vai dar maior liberdade para o Banco Central lá conduzir a política monetária, ou seja, as coisas estão devagarzinho se estabilizando nos Estados Unidos. Aqui, falando já de Brasil, né, o IGPM subiu 0,27% em janeiro, ele desacelerou em relação à leitura anterior, que foi de 0,94, bem alto, quase 1%. Além disso, também aqui no Brasil, o mercado de trabalho registrou uma perda de 535 mil postos de trabalho em dezembro. Surpreendeu as estimativas, tá? E existe sim uma sinalização do enfraquecimento do mercado de trabalho aqui do Brasil. Combinado com os dados, então, mais recentes econômicos, dá para contribuir, isso contribui para o arrefecimento da inflação, ou seja, menos emprego, mais juros, menos trabalho, menos consumo, menos inflação. Não tá fácil. Mas vamos lá. Sobre o prisma fiscal, né? O governo, bom, números ainda a verificar, mas vamos lá, né? O governo central registrou um superávit primário de 24 bilhões em dezembro, surpreendeu expectativas, a confirmar. No fronte da arrecadação, né, que foi muita, a gente pagou muito imposto. Agora, nesse último ano, as principais contribuições vieram de concessões e permissões. Destaques então para a antecipação de pagamento também de 4 bilhões pela Vale, referente a termos de aditivos de contrato e etc., além de dividendos e participações. E sendo também que o BNDES foi um fator positivo, mais 13,6 bilhões no caixa do governo. No campo da despesa, houve reduções importantes, especialmente relacionadas a precatórios, tá? Então deixou de ser pago dívidas. Engraçado, né? Anteriormente, eles ficavam forçando para pagar os precatórios. Coerência, a gente vê por aqui. Com isso, o governo central encerrou o ano com um déficit de 43 bi e diz então que conseguiu atingir a meta de superávit primário, né? No campo político tem muita coisa rolando,
tá? É uma reforma ministerial, é pressão do Centrão para cargos no governo, na Casa Civil. Rui Costa tem sido alvo de insatisfações, articulação política deficiente, né? Consideram-se que ele não tem articulação suficiente. Também há pressões para que o Alexandre Padilha seja substituído, tá? Para facilitar ali as comunicações, as negociações. Tem também o lance que é agora, esse sábado, tá? É amanhã, mais conhecido como amanhã. Hugo Mota e Davi Alcolumbre no comando da Câmara e do Senado, tá? É a expectativa dos vencedores, né? Mas tem outras pessoas correndo por fora ali. Bom, enfim, é, eu acho que também estão se utilizando bastante para fazer lá, né, a movimentação política para se organizar sobre vetos presidenciais, como instrumentos de barganha, enfim, a política sendo a política. Vamos lá, mercados internacionais de bolsas, então, na quinta-feira encerraram sem direção única. O Nikkei lá no Japão subiu 0,27, na Coreia registrou uma queda de 0,98 e na Índia avançou 0,37, tá? Europa, os principais índices fecharam em alta. A Alemanha subiu 0,41, o Eurostock 50 1,07. Lá no Reino Unido, a alta foi de 1,04. Estados Unidos, os índices também ficaram no território positivo. Dow Jones 0,38, S&P 500, a Bolsa Velha 0,53 e Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia 0,25. No Brasil, então, que eu falei lá na cabeça do vídeo, desde 2021 não registrava uma alta diária tão forte. Foi de 2,82, fechou aos 126.913 pontos. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Destaques de alta ficaram com Magazine Luiza, subiu 12,59, Yudix 9,86. E as maiores quedas ficaram com Pets 2,21 e Braskem 1,26. Bom, taxa de juros dos Estados Unidos se mantiveram, tá? 4,52 para os títulos de 10 anos e o de 2 anos subiu um pouquinho, foi para 4,18, estava 4,13. Bom, aqui na renda fixa, então, último pregão, tiveram forte queda, né, nas taxas de juro após a reprecificação das taxas Selic, da taxa Selic, né, já estava meio que dada já essa questão, mas acabou sendo impulsionado também por um comunicado mais brando do Copom, né, e os dados do Caged que indicaram ali fechamento do mercado de trabalho, né, acima do esperado. E aí aconteceu que a percepção de desaceleração da economia levou o mercado a projetar uma política econômica menos restritiva, ou seja, isso já é parte do que a gente vai falar a seguir, que é sobre o dia de bolsa de ontem, né? Todo esse conjunto de coisas acabou por fazer com que entendessem, né, agentes do mercado, que talvez a gente tenha um ciclo de aumento da Selic menor, né, precificando 15,5 no final do ciclo, já estava bem maior do que isso. Esse movimento também foi intensificado pelo volume de títulos pré-fixados, tá, do leilão, ofertados em leilão, né, do Tesouro Nacional, e por declarações conciliadoras do presidente Lula em relação à decisão do Banco Central. Coerência, a gente vê por aqui, né? O presidente do Banco Central novo, o Galípolo, aumentou em 1% a taxa e o cara deu uma passadinha de pano básica dessa vez. A Gleisi Hoffmann também não apareceu para fazer nenhum comunicado. Bom, vamos ver como é que ficou a curva do pré, né? Realmente deu uma boa queda ontem. A gente tinha a linha tracejada que estava beirando já na casa dos 15, quase 16, e a gente caiu aqui quase 1% nas expectativas de taxas, tá? Bom, então vamos só para finalizar aqui, a gente já estou há quase 10 minutos falando aqui, o Ibovespa, então ontem, quase vamos falar de coisa boa, né? Ibovespa subiu ontem em 2,8, a maior alta em 2 anos,
E realmente o que aconteceu foi justamente isso, uma conjuntura de fatores. Isso é bom. O comunicado do Copom, né, a carta ali depois, de uma sinalização de mais uma alta de 1 ponto na próxima reunião em março, mas ele deixou em aberto os próximos movimentos. Então, foi visto, né, enxergaram a ênfase do Banco Central aos riscos de desaceleração da atividade doméstica. Então, muitos já estão descartando que o BC venha continuar esse aperto monetário, né, o que comece a estabilizar para a redução. E esses dados também do mercado de trabalho acabaram por corroborar essa questão em relação à inflação ao todo, né? O cenário não é bom, né? Mas o comunicado ali levantou um pouco o ânimo dos investidores em relação a isso, tá? Então, é isso para a Bolsa, né? Foi isso que aconteceu. E a gente encerra então as notícias de hoje em relação à economia, aos mercados. Eu desejo a todos uma ótima sexta-feira, né? Juízo, já não se esquece também, se inscreva aqui no canal, compartilha com seus amigos, comenta as notícias, falem comigo aqui, eu respondo a todos através da caixa de comentários, tá bom? Um forte abraço a todos, nos vemos na segunda-feira aqui no nosso Morning Call e às 5, mais conhecido como 17 horas, Radar FI, para fechar a semana aqui no nosso canal, tá bom? Forte abraço a todos, juízo mais uma vez. Tchau.